Então, pessoal, vamos falar hoje sobre elevadores. E a principal função dos elevadores, né, é a maior comodidade do acesso aos pavimentos, né? A gente sabe que quando a gente tem até edificações com 3 pavimentos, o uso da escada ainda é, digamos que, favorável e não tão complicado de ser para as pessoas que vão estar nesse terceiro pavimento. Mas claro que ter um elevador numa edificação, ela já é um diferencial, seja ela uma edificação multifuncional, seja ela uma edificação comercial, seja até mesmo uma edificação residencial unifamiliar até, além de uma residência multifamiliar, que é o que a gente vê de mais comum de termos esse tipo de equipamento. Ela tem acessibilidade a portadores também de dificuldades locomotoras, que aí já é uma outra grande vantagem do elevador, seja ele um elevador de passageiro, ou seja também simplesmente uma plataforma, que é algo que vamos comentar bem detalhadamente aqui também. Claro, tem com a presença do elevador a agilidade no trânsito vertical, né? Com isso a gente consegue ganhar tempo na subida, né? Além do próprio conforto, esse ganho de tempo é interessante. Às vezes não se ganha tanto tempo quando a gente tem um local de uso de elevador com grande fluxo, como às vezes ocorre em shoppings, né? E até mesmo em hospitais, clínicas, que às vezes o fluxo é bem elevado e muitas vezes a gente tem uma certa demora, porém o conforto vale a pena a espera, né? E a viabilidade de edificações com muitos pavimentos, é aquilo que eu falei, até 3 pavimentos, até uma certa possibilidade de você não ter um elevador, mas acima disso, né, a gente já tem uma certa dificuldade de estar acessando um pavimento superior com certo conforto. Então, o ideal, e até mesmo de acordo com algumas legislações municipais, é necessário que haja a presença do elevador a partir do 4º pavimento, né? Isso se não contarmos com o térreo, tá? O térreo mais 3 é permitido ainda sem elevador. O térreo mais 4, aí não, aí a gente já tem que ter o elevador presente nessa edificação multifuncional ou multifamiliar que seja, tá? Então, os elevadores, eles são divididos basicamente em casa de máquina, é esse espaço que se posiciona aqui na parte superior, onde justamente vão ficar os equipamentos de tração para a movimentação desse elevador. A cabine, que é o local onde fica abrigado as pessoas que vão se deslocar nesse elevador, tá? A caixa, que é justamente o local onde o elevador transita, tá? É o que a gente chama de caixa, tá? E o poço, que é a parte inferior, tá? Que vai ficar justamente ainda a presença da mola, o encontro da parte onde vai estar o contrapeso, que é um outro elemento que a gente vai ter dentro da nossa caixa. Então, pessoal, na casa de máquinas, que é aquilo que eu falei na parte superior, estão localizados o quadro de comando, que é o cérebro do elevador, é ele que controla esse movimento de subida e descida do elevador. A máquina de tração, que é o motor, que justamente é o que exerce esse elemento de força de subida e de descida do elevador. E o limitador de velocidade, tá? A gente pode ver aqui todos esses elementos, né? O painel de controle, a máquina de tração e o limitador de velocidade, que ele justamente vai estar dando a frenagem necessária
se o elevador estiver, digamos assim, um tanto acelerado, né? Ele age para controlar esse elemento através do freio de segurança, né? Se houver uma passagem muito rápida de velocidade dos cabos. E aí nós temos em seguida a cabine, que é justamente o abrigo das pessoas que vão estar dentro do elevador, né? Ela tem como uma função justamente transportar os passageiros e as cargas, quando é no caso do elevador de carga. É montado sobre uma plataforma e aí a gente tem uma armação de aço constituída por duas longarinas aqui, e no cabeçote inferior está instalado o freio de segurança, tá? Esse freio de segurança, ele justamente vai, no caso de um rompimento desses cabos, ele vai ser acionado para que haja uma frenagem de emergência quando a gente tem um problema com o elevador, tá? Aí a gente tem aqui os locais ainda da porta, do operador de porta, de abertura e de fechamento, que ele fica na parte superior da cabine. Aqui a sinalização da cabine, justamente para dizer que havendo a chegada de um determinado andar. O freio de segurança ele se posiciona justamente aqui, próximo nas laterais aqui das longarinas. A gente tem as longarinas dos dois lados, que é onde é como se fosse um trilho que percorre aqui o elevador, tá? E aqui esse rapaz que é o contrapeso, que justamente ajuda na subida e descida também do elevador, tá? Ele dá um reforçozinho, digamos assim, para quando o motor também estiver puxando o elevador, ele ajudar com o contrapeso no outro lado, no lado oposto. Aí a caixa é justamente onde ficam as guias, que serve para manter o sentido do equilíbrio da cabine, né? Aquilo que eu falei para vocês, dentro dessa caixa estão as guias e as portas, né, de cada pavimento. E por último aqui, o posto do elevador, é aí onde está localizado o para-choque, né, as molas que elas ficam embaixo, no caso de a maior necessidade, e até mesmo quando ele chega no térreo, ele dá um suporte para esse elevador. Ele desacelera, como eu falei, a cabine, quando ela está em movimento principalmente de descida. Tá? Aqui as guias, os cabos guias do elevador. E a gente tem, lógico, em cada pavimento, uma porta que vai dar acesso justamente a essa máquinazinha do elevador, a essa cabine do elevador. E aqui vocês vão poder ver nesse slide uma série de, exatamente detalhadamente, das partes do elevador. Claro, eu não vou estar aqui citando todas elas, mas a gente tem a possibilidade de ver detalhadamente cada elemento que forma esse elevador, né? Além daquelas partes básicas que a gente falou, né? A gente tem aqui esses elementos que vão justamente constituir toda essa parte aqui do elevador. E a gente tem aqui que comentar nessa aula os tipos de elevador que existem, né? E a gente pode dividir esses tipos em até 3 situações. Eu vou comentar mais detalhadamente 2 e tem uma terceira que eu acho que vai ser interessante fazer um breve comentário, mas que acredito até ser de conhecimento da grande maioria, se não de todos vocês. Mas vamos primeiro aqui quanto ao funcionamento, né? Quanto ao funcionamento, o elevador ele tem aqui 3 tipos, aliás, 4 tipos básicos. O primeiro é o elevador com a máquina de tração, tá? E aí ele nesse caso, ele tem uma casa de máquinas, que é o nosso que a gente acabou de falar, que é o básico, né? O padrão básico, um elevador com casa de máquinas, e aí que é justamente trazido o elevador através dos cabos de aço, que passam por uma roda presa, ao motor elétrico acima do posto do elevador. É o que nós comentamos como o exemplo mais padrão, digamos assim, de elevador.
Eles são usados para edifícios de médio e grande porte e têm velocidade de deslocamento muito maiores que os elevadores hidráulicos que nós vamos comentar, porque esses elevadores hidráulicos são justamente os que estão começando a deixar de ser usados e que eles tinham ainda um uso mais em residências unifamiliares, tá? Eles também passaram ainda muito tempo, são aqueles elevadores mais antigos que passaram ainda muito tempo sendo utilizados também em alguns prédios mais antigos. Aí a gente tem um elevador sem casa de máquinas, que já são elevadores com máquinas de atração que não tem a sala de máquinas acima do posto do elevador. Ela fica, essa máquina, justamente logo acima da última parte do último pavimento, na sobreposição à cabine. Ela é acessada justamente quando a pessoa ela quer ir fazer alguma manutenção, ela abre uma portazinha na parte superior da cabine para poder ter acesso a esse local mais reduzido, né? É um elevador mais moderno e que ele tem uma diminuição, digamos assim, desses equipamentos. Aí a gente tem aqui os elevadores elétricos, tá? Esses aqui eles são os tipos de elevadores mais empregados atualmente. Além do mais, grande parte dos modelos não necessita também da casa de máquinas, o que economiza também espaço na construção, tá? Então a gente tem esses elétricos que ainda são mais modernos ainda que os últimos que nós vimos. E os hidráulicos, eles que estão deixando de ter uso, né? Eles ainda existem, os mais antigos, eles funcionam por meio de fluxo e de pressão de um fluido, né? Para não utilizarem necessariamente energia elétrica, tem um sistema de resgate em caso de apagões. Os hidráulicos não são muito empregados mais no mercado, por ser de uma tecnologia mais antiga, né? Aqueles que a gente até vê em alguns filmes antigos, onde a pessoa fecha com a grade. Então, é um elevador que deixou de ser usado. Mas a gente tem aqui também um elevador também bem interessante para o caso de uso de residências unifamiliares, que são os a vácuo, né? Com tecnologias modernas e que trabalham com um meio de sucção de ar que geram uma diferença de pressão e movimento da cabine que movimenta essa cabine para cima, né? Através dessa sucção. A descida do dispositivo é utilizada por força da gravidade. Então, aquela parte do ar vai sendo livre e ele vai descendo, né, naturalmente pela gravidade. Eles têm instalação rápida, agora só que a capacidade deles é pequena justamente por isso, né, para ser mais para um uso de uma edificação unifamiliar. E a gente até vai ver aqui os dois exemplos, o elétrico, né, que ele também pode ser utilizado em residências unifamiliares, e o a vácuo, que até lembra também esses elevadores mais futuristas, mas que já são utilizados, né? Então, é justamente ele, a sucção eleva, claro, não é a pessoa, mas sim uma plataforma, ela é puxada à base, e quando solta essa pressão do ar, ela desce naturalmente por gravidade. Bom, aí a gente viu os tipos de elevadores pelo funcionamento deles, né? Pela forma como eles funcionam. Mas nós temos também que comentar aqui os tipos de elevadores pelo uso, tá? Então a gente, claro, vai até ter um choque um pouco do que a gente viu aqui com o uso, mas é bom só distinguir, porque a gente tem aqui os elevadores, no caso de plataformas elevatórias, tá? Eles são os mais dedicados às pessoas com a deficiência locomotora, né? Seja a pessoa até também mais idosa, tem dificuldade de caminhar ali ou de subir escadas. Então, além do cadeirante, a gente tem a opção das plataformas elevatórias, que é um equipamento com custo menor que um elevador fechado, e que eles são importantes para usar, pelo menos, se é o caso de uma residência que tem uma pessoa que precisa, é uma residência de mais de um pavimento que precise desse tipo de locomoção, é uma boa opção também. É o caso também para clínicas de mais de um pavimento, para estabelecimentos comerciais, para locais institucionais
que também sejam pelo menos de 2 pavimentos e que haja essa necessidade. E aí ele tem a capacidade de até 325 quilos, possibilita o percurso de até 4 metros de altura, né? Eles são para acessibilidade, como eu falei, alcançam elevadas altitudes, ou não alcançam, desculpe, elevadas altitudes. Eles não precisam, no caso, ter uma porta de fechamento, tá? Só mesmo como se fosse uma cancelazinha para garantir uma certa segurança, né? Agora tem que ter essa porta nos pavimentos, né? Aí de abertura e de fechamento é importante que haja esse tipo de porta somente nos pavimentos. E, claro, tem que ter um sistema de segurança, um tipo de apoio, né? Um corrimão, ou para a pessoa ficar pelo menos apoiada ali na hora da subida, também é importante. E aí a gente tem logo em seguida os elevadores unifamiliares, ou de acessibilidade também, que esse tipo de elevador tem a capacidade de até 3 pessoas, que é o caso que a gente vê ali para as residências unifamiliares, possuindo uso exclusivo para acessibilidade ou para a pessoa que tem, digamos assim, até um certo luxo para colocar um elevador dentro da sua casa, né? Possibilita uma elevação de até 12 metros, e aí nesse caso pode até atingir 4 pavimentos a subida dele, né? E 3 metros de pé direito, né? Considerando cada pavimento com um pé direito de 3 metros, com a capacidade aí de até 225 quilos ou até 3 passageiros, mais ou menos essa média aí. Bom, a gente tem aí os elevadores de carga, que esses elevadores, como o próprio nome já diz, eles são elevadores destinados a cargas, né? Eles são elevadores pensados para levar equipamentos, levar, às vezes, até comida, quando é o caso de um restaurante ou de um hotel de vários pavimentos. Aqui outros materiais, como aqui está até sendo lembrado aqui no texto. E existem elevadores de carga também de veículos, né, utilizados para otimizar espaços. Ou seja, em vez de você ter uma rampa, né, que consome muito espaço na hora da subida de um carro, você utilizaria aí um elevador desse de cargas, né, para conseguir garantir um menor espaço de uso desse equipamento de subida na edificação e, lógico, também ganhar agilidade. Eu tenho, inclusive, eu vi um vídeo de um elevador desses, mas aí era uma coisa bem diferenciada na Europa. Até depois eu posso ver se localizo para vocês, para mostrar. Acho que vou até colocar na edição desse nosso vídeo aqui, esse elevador de subida de automóveis super interessante. E que esse foi um vídeo que passou por muito tempo, assim, justamente pela diferenciação que é esse elevador de automóveis. Bom, e aí a gente tem aqui o nosso elevador de passageiros, né, que é o mais comum. Ele não possui nenhum tipo de limite de altura, né? Então aquele sistema que nós vimos ali permite essa possibilidade dele subir a grandes alturas de andares, podendo variar conforme o projeto. Eles têm dimensões que também vão variar de acordo com a necessidade, da quantidade de passageiros que tenha no local. E porque assim, você tem elevadores para uma residência multifamiliar, né? E aí, dependendo da quantidade de apartamentos por andar, você vai ter que calcular uma quantidade X de passageiros por tempo que vai ser utilizado ali, né? Para não haver tanta espera. Num hotel, aí a gente já tem, além do tamanho dos elevadores, a gente tem quantidades de elevadores necessários, porque às vezes você ter um elevador com grande capacidade não é interessante. É interessante você ter até um elevador de média capacidade, mas tem uma quantidade, pelo menos 2, 3, 4, dependendo da situação do hotel, né, para que você tenha um bom fluxo de hóspedes, né, dentro desse hotel, pela quantidade de elevadores, né, transita-se melhor dessa forma.
E tem uma situação também aqui dos hospitais, que eles aí nesse caso têm um dimensionamento especial do elevador para haver a capacidade de ir nesse elevador uma maca e outras pessoas, né? Então aí você tem já um elevador com comprimento maior para permitir que haja essa quantidade aí de espaço para caber essa maca. Na questão aí dos apartamentos residenciais, é interessante se limitar o uso até de 8 pessoas, né? Também não exagerar a quantidade, até pela capacidade de peso também que esse elevador pode permitir, certo? E a outra coisa que eu ia comentar a respeito de elevadores, e aí isso vai muito também do projeto, é que nós temos agora também por forma, né? Também temos o elevador, o tipo de elevador por forma. Que forma seria essa? Ou o elevador enclausurado, né? Que ele vai ficar ali fechado dentro da caixa, mas uma caixa interna, onde você não tem nenhum tipo de vislumbre do funcionamento desse elevador, porque você só vai enxergar ali a abertura da porta e a cabine propriamente dita. E tem os elevadores panorâmicos, né? Que eles, além de, às vezes, dar um grande visual interessante para a fachada de uma edificação, ou até mesmo para uma área interna, porque você pode ter um elevador panorâmico dentro de um espaço interno, vide, por exemplo, o que nós temos ali no Teresina Shopping, que é um elevador panorâmico que tem uma visão interna do local. A gente tem os elevadores panorâmicos, então, para a fachada, que também dão um visual muito interessante para quem está, lógico, no elevador e visualizar toda uma paisagem naquela subida, né, do elevador. É algo também bem interessante de ser aplicado, que justamente só varia mais é o uso do material a ser utilizado na formação da caixa, né? Que vai ser um vidro, um material transparente, para valorizar isso e, claro, a disposição desse elevador, né? Como é que ela será feita dentro do projeto. Aí é a hora de pensar direitinho na forma da edificação e poder até valorizar ela, né, através dessa parte da edificação, né, desse equipamento. Então, pessoal, a nossa aula de hoje basicamente seria só para a gente fazer esse complemento das circulações, tá? Nós tínhamos esse equipamento a comentar, que eram os elevadores, equipamento que tem uma série de detalhezinhos interessantes de se falar, e por isso uma aula direcionada somente a ele, tá? Queria saber de vocês se existe alguma dúvida, algum comentário, alguma observação. Estou procurando aqui o meu cabo de energia no notebook. Alguém? Professor, aquele elevador de Praga se encaixaria em qual tipo? Elevador de... Da cidade de Praga? Olha, eu vou ser bem sincero com você, eu não conheço. É algo semelhante ao... Aí eu até posso estar falando bobagem, mas é algo semelhante ao elevador Lacerda, lá de Salvador? Ou é algo mais moderno? Não, é bem mais rústico, digamos, porque ele não tem Mais porta, antigo, né? ele fica todo tempo tipo girando, não tem porta. Certo. Pois eu não conheço esse elevador, mas ele deve ter uma função semelhante ao que é o elevador Lacerda. Você sabe qual é o elevador Lacerda, lá de Salvador? Sei não, mas ele é para passageiros, é elevador de passageiros mesmo. O de Praga, né? É. Pois é, e o elevador Lacerda, ele também é isso. Ele serve, no caso, para ligar de uma forma diferenciada. Salvador tem duas situações interessantes lá do relevo da cidade. Tem uma cidade bem plana, que é chamada Cidade Baixa, e tem a cidade mais uma parte mais elevada, que é chamada Cidade Alta, né? E existe, você pode ir de carro para a Cidade Alta, ou você pode pegar o elevador Lacerda,
que acredito que você já tenha visto em alguma visão quando mostram de Salvador. E se eu conseguir aqui rapidamente falar dele, e aí eu vou até aproveitar para buscar aqui o elevador de Praga, como você falou. Está visualizando aí o elevador Lacerda? Eu tinha visto? Eu já tinha visto, eu não sabia que era um elevador. Pronto, isso aqui é um elevador que liga a cidade baixa de Salvador à cidade alta. E aí tem um mirante. Quando você chega lá, tem esse mirante, tá? Aqui, muito provavelmente, é a casa de máquina dele, tá? Casa de máquina. E aí, desse mirante, você tem uma passarela, um passadiço que liga ele até a cidade. Agora, eu fiquei curioso pelo elevador de Praga. Ah, sim, a diferença dele é só que ele não tem porta, né? Ele fica todo o tempo girando, ele não para, a pessoa tem que entrar enquanto ele tá passando. Olha só, pois eu não conhecia esse elevador, muito interessante isso aqui vai até enriquecer as próximas aulas de arquitetura. Mas bem bacana, estou entendendo aqui o sistema, como é que é. Ele parece como se ele tivesse uma grande corrente, né? O elevador, na verdade, é como se fosse uma grande corrente. Mas ele é zero velocidade, né? Como? Porque ele fica em trânsito todo momento. Só digo uma coisa, professor. Esse bicho é um perigo. Eu imagino, viu? Nunca que eu vou ter coragem. Não, mas é a emoção, olha só. Ó, bem aqui, parece que mostra. Mais ou menos o sistema era esse mesmo. Ó, é como uma corrente, ó, exatamente aquilo que eu falei para vocês. Olha só. Aqui, vocês estão vendo aqui? Não, professor, mas o questionamento é quanto ele não parar para a pessoa entrar. Ele está todo o tempo em movimento. Sim, olha só, é isso mesmo. Ó. Ele faz esse movimento aqui. Aqui é um corte, tá? Aqui de um lado, ele tem uma chegada, uma saída que seja, né? Aqui a chegada ou a saída das pessoas. E você vê como se ele fizesse um caminho, não de subida e descida comum, e sim como se ele desse uma volta, como se fosse uma corrente de bicicleta. Vocês estão entendendo o movimento dele? Esse é bem diferenciado mesmo. Ele não tem um sentido simplesmente sobe e desce. Ele faz como se fosse uma volta meio retangular, né? Porque ele sobe a determinado ponto, ele vai na horizontal e desce depois a determinado ponto. Cada linha dessas é o piso de um pavimento, né? Quando ele chega a esse ponto, e aí ele deve, lógico, deve dar uma pequena desacelerada, né? A pessoa consegue descer, ele não para como você falou, mas ele deve dar uma pequena desacelerada, né? E aí a pessoa tem que ter a sua habilidade aí para sair, né? Pois bem, pessoal. Então, nossa aula aqui, assim como a anterior, vai ficar também gravada no sistema, tá? Vou passar de hoje para amanhã. E não esqueçam de marcar presença lá no nosso fórum. Pois a turma, forte abraço a todos, uma boa noite e até a nossa próxima aula, que será sobre memorial descritivo, na próxima segunda. Valeu, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.